Pessoal, hoje eu vou fazer uma dinâmica com vocês sobre a decomposição de movimento. O que seria decomposição de movimento? É a gente tentar enxergar o movimento de um objeto em direções diferentes. Então a gente vai estar utilizando alguns elementos geométricos para tentar mostrar como que acontece o movimento de um objeto em direções diferentes. A dinâmica é o seguinte, se vocês observarem aqui, eu fiz um espaço aqui em forma de grade, né? Fiz uma grade aqui como se fosse o plano cartesiano. Até eu coloquei aqui, ó, aqui seria o eixo X e esse aqui o eixo Y. Então eu fui fazendo aqui vários quadradinhos, né? Como se fosse, se você quiser, você pode fazer numerado com a régua certinho. Aqui também, né? Tu pode fazer os espaços certinhos, mas a ideia é você fazer essa grade no eixo X e no eixo Y. Aqui, se eu não me engano, eu fiz 20 por 15, né? 20 quadradinhos no X e 15 no Y. Mas você pode fazer de quantidades diferentes, não tem problema. Então a ideia é você fazer esses quadradinhos e desenhar em algum lugar um alvo que você queira acertar. Nesse caso aqui eu desenhei uma montanha. Então a gente vai ter aqui na nossa dinâmica um objeto. Vou colocar aqui um objeto posicionado, por exemplo, no posição 00 do nosso gráfico. E a ideia vai ser que a gente vai simular aqui como se fosse uma situação onde eu vou arremessar esse objeto, uma tentativa de arremessar ele para tentar acertar a montanha. Então eu vou explicar como é que a gente vai fazer essa dinâmica aqui, olha só. Gente, você vai escolher, através de uma setinha, a direção que você quer arremessar o objeto. Então eu vou escolher, por exemplo, a minha aqui, ó. Vou colocar uma setinha aqui, ó, nessa direção. Lembrando que você precisa utilizar os quadradinhos, né, conforme as medidas que você colocou. Então perceba aqui que eu coloquei bem na quina aqui desse quadradinho, porque é exatamente o tamanho aqui, ó, da medida X, a medida Y, ele bate certinho em cima da medida. Se você colocar entre um quadradinho e outro, a medida pode ficar imprecisa. Então eu vou colocar aqui bem na quina que dá para saber exatamente o tamanho dele no X e o tamanho dele no Y. Então essa setinha aqui, ela representa a direção que eu escolhi, que eu vou arremessar o objeto, como se você tivesse um canhão aqui apontando para esse lado, né? E esse tamanho da setinha indica a velocidade que eu vou jogar o objeto e a direção que ela está, a inclinação dela mostra então a direção que o canhão está apontado, como se eu fosse então dar um tiro aqui e arremessar esse objeto para lá. Se você observar aqui, ó, essa setinha da maneira que eu coloquei, ela tem uma componente no X e uma componente no Y. Então, como se fosse uma sombra dessa setinha no eixo X e uma sombra dela no Y. Então olha só, a sombra dela aqui no eixo X, se você observar, ela vale 2 unidades. Então esse tamanho dela aqui, ó, vale 2 unidades, ou 2 quadradinhos. Vou fazer de azul aqui. E o tamanho dela no Y vale 3 unidades. Então a componente Y da setinha que eu escolhi vale 3 unidades. Bom, a ideia aqui é o seguinte. Nessa parte inicial eu escolhi a direção. Agora eu vou fazer as outras setinhas para representar o movimento desse objeto. Só que eu não posso representar de qualquer maneira. É aí que vem a regrinha da dinâmica. A regrinha é o seguinte, olha só, vou até colocar aqui no cantinho. A regrinha é o seguinte, você sempre vai manter a mesma quantidade de quadradinhos que você escolheu no eixo X. Então, eu vou colocar assim, ó, no eixo X você sempre vai manter a mesma quantidade de quadradinhos. Já no eixo Y, você sempre vai diminuir um quadradinho. Então, no Y você sempre vai diminuir um e no X você vai manter igual. Então, olha só, vou fazer uma vez aqui para vocês entenderem. Ó. Quantos quadradinhos que a gente tem aqui no eixo X para essa setinha aqui? Ó? Então, eu tenho 2. Então, a minha próxima setinha eu tenho que ter 2 também. E eu vou fazer ela a partir de onde terminou a outra. Então, essa setinha terminou aqui, né? Então ela vai sair daqui para cá. Então eu vou fazer primeiro o desenho aqui da componente X. Ó, são 2, né? Então eu vou colocar 2 aqui também no X. Porque eu tenho que manter a medida do X. Ok? Ó, tem 2 aqui, tem 2 aqui. Então eu vou partir aqui da onde está a outra. E no eixo Y eu tenho que diminuir 1. Quanto que tinha aqui? 3. Se eu diminuir 1, então agora a minha nova setinha vai ter um componente com 2 unidades. Então agora a minha setinha, ó, se você observar aqui, ó, 2 no X e 2 no Y, minha setinha vai estar apontada nessa direção aqui, ó. Nessa direção aqui. Ok? Então é como se o meu objeto tivesse saído daqui e ele está fazendo essa trajetória aqui, ó. Vamos continuar aqui. A gente tem que ir fazendo até
ele fazer todo o movimento e ver onde que ele vai cair. Então a ideia aqui é justamente a gente ver se essa direção que a gente escolheu vai ser a direção que vai acertar o alvo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ó. Então a ideia é você sempre fazendo as setinhas, sempre mantendo aquilo que você escolheu no Y e diminuindo, perdão, mantendo aquilo que você escolheu no X e diminuindo no Y. Vamos lá, vou fazer mais um passo aqui, ó. Então eu tenho que manter o X, né? Então o X tem 2. Então vou fazer aqui, ó, 2 no X. O Y, olha só, o Y na nossa jogada anterior tinha 2. Então eu tenho que diminuir 1. 2 menos 1 dá 1. Então eu vou diminuir mais 1 no Y. Perceba que o tamanho do Y está ficando pequenininho. Então como que vai ficar a minha nova setinha verde aqui? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Então o objeto já está fazendo uma curva. Perceba que eu lancei, ele já está fazendo uma curvinha aqui. Vamos ver se eu vou conseguir acertar a montanha. Então, vamos repetir, ó. No X eu vou manter, são 2. São 2 aqui no X. E agora, na nossa jogada anterior, o Y tinha 1. Como eu tenho que diminuir 1, 1 menos 1 dá 0. Lembra lá, quando é 0, o gráfico ele fica em cima do eixo X. Então a minha setinha verde ela vai acompanhar aqui, ó, esse tamanho do eixo X. Vai ficar bem aqui na horizontal. Porque agora o Y vai ser 0. Próxima jogada, mesmo sistema. Quanto que tem que ter no X? Eu mantenho o X, que é 2. Só que agora, como é que a gente faz? 0, eu tenho que diminuir 1. Como é que fica então? Vai dar menos 1. Então agora a setinha vai apontar para baixo, ó, menos 1. Então a minha setinha verde vai ficar aqui, ó, nessa direção. Então sempre a regrinha é, mantenha o que você escolheu no X e vai diminuindo 1 no Y. Ok, então perceba que ó, a trajetória verde aqui, ó, o objeto já está fazendo uma curva. Vamos ver se ele vai chegar na montanha. Então vamos repetir a regrinha. Vai lá, mantenha o que está no X, que nesse caso é 2. E como eu já tinha menos 1 no Y, se eu fizer menos 1 de novo, vai dar menos 2. Então vou ficar aqui, ó, menos 2 no Y. Então como é que vai ficar a setinha verde agora? Nessa direção aqui, ó. Será que vai acertar? Vamos ver se vai chegar ali. Então, repetindo a ideia, puxo aqui 2 no Y, ou perdão, no X, 2 no X, mantendo. E agora, o Y, ele tem 2. Se eu pegar aqui e fizer menos 2, né, menos 2 com menos 2, ou perdão, menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Então vai dar aqui, ó, diminuir mais uma casinha no Y. Então, recordando aqui, ó, no Y tinha 1, menos 1 a gente subtraiu 1, então deu menos 2. Aqui tinha menos 2, eu subtraí mais menos 1, vai dar menos 3. Então perceba que no Y ele sempre vai diminuindo o valor e vai indo cada vez mais para o negativo. Como é que vai ficar a seta verde então? Dessa maneira aqui, ó. Olha só, nesse caso aqui, a nossa pontaria, a minha pontaria, né, acertou bem no pé da montanha, né? Bem no pezinho da montanha aqui. Então a ideia é isso aqui, ó, é você manter o valor da componente X e sempre subtrair 1 no valor da componente Y. E isso vai fazer então esse objeto fazer o que? Essa curvinha aqui que a gente chama de parábola, né? Que é a curvinha que seria feita, por exemplo, por um objeto numa situação da ação da gravidade. Então, qual que é a regrinha? Mantenha o valor que está no Y, ou mantenha o valor que está no X e subtrai o valor que está no Y. Então, o valor que você escolheu aqui, por exemplo, aqui no meu caso eu escolhi 2 para o X, né? Então, eu tenho que manter, ó, 2 no X, 2 no X, 2 no X, então sempre mantive 2. E já o valor que está no Y, eu fui diminuindo 1. Então aqui tinha 3, na próxima jogada 2, na próxima jogada 1, depois 0, depois menos 1, menos 2 e assim vai, conforme o espaço que você tiver para fazer a jogada. Com uma cor diferente, eu vou escolher outra direção aqui só para a gente entender bem a ideia. Olha só, vou escolher dessa vez essa direção aqui, ó. Então é como se eu fosse apontar agora o meu canhão numa direção diferente. Então agora eu vou escolher uma nova trajetória, vou apontar nessa direção aqui, ó, direção de vermelho. E eu vou fazer minhas componentes agora de amarelinho, só para não confundir com as outras aqui. Então, olha só, escolhi essa nova direção, né? Se você observar aqui, ó, no X, coincidiu também aqui de ficar 2 unidades, né? Então, eu vou manter aqui, ó, no meu X, minha coordenada X, vai ter 2 unidades.
fazer meio em cima aqui, só para não ficar em cima do azulzinho. E no y, olha só, vamos ver quais são as coordenadas aqui, qual que é o valor da coordenada y da minha seta vermelha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora, aqui a minha coordenada y tem 5 unidades. Então, eu vou fazer o mesmo sistema. Eu vou manter o que tem no x, de 2 em 2, e no y eu vou diminuindo de 1 em 1. Então, agora na próxima jogada, eu vou fazer aqui ó, o x, que é 2, de amarelinho. E no y, que tem 5, eu vou diminuir 1. Então, vai ser 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ficar a minha setinha vermelha, nessa direção aqui agora. Então, eu vou repetir o processo. No x, eu vou manter 2. X eu mantenho 2. E agora no y, aqui eu tinha 4. Eu vou diminuir 1, então agora vai ser 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Então, a minha setinha vermelha agora fica nessa direção aqui, ó. Ó, esse aqui o tiro foi mais alto, hein? Esse aqui está indo bem mais longe. Repetindo o processo, no x eu vou manter 2. E no y a gente tinha 3, agora vai ter 2. Então, sempre diminuindo 1 no y. Então, agora a setinha vermelha fica nessa direção. Então, perceba que sempre aqui, ó, a setinha vermelha ela vai ter uma sombra no x e uma sombra no y. No x você mantém o valor que você escolheu. E no y a gente diminui 1. Então, na próxima jogada aqui, o x eu vou manter 2. Esse aqui foi bem longe, acho que vai quase passar da minha grade aqui. E no y eu tinha 2, agora eu vou subtrair 1, então vai ficar uma unidade. Então, agora aqui a setinha já está fazendo uma curva. Próxima jogada, mantenha a mesma medida no x, que é 2. Só que agora aqui, ó, 1 menos 1 dá 0. Então, quando é 0, a reta fica na mesma direção do x. Pelo jeito que a nossa trajetória está indo aqui, vocês estão vendo que provavelmente ele vai passar, né? Mas vamos continuar aqui, ó. Então, mantenho aqui no x, 2. E agora, como é 0 e eu vou subtrair 1, esse y aqui vai ficar negativo. Então, vai vir para cá a nossa setinha. Então, ela vai ficar aqui, ó. Então, e lembra também o seguinte, que sempre, cada jogada, você tem que começar a descrever as componentes a partir de onde parou a outra setinha. Então, por exemplo, aqui, ó, minha jogada acabou aqui, né? Então, nessa setinha. Então, eu vou começar a descrever os próximos componentes a partir desse ponto aqui. Então, ó, o x, vamos lá, a partir daqui eu vou riscar 2. E o y era menos 1, agora vai ser menos 2. Menos 2. Então, como é que vai ficar a seta vermelha nessa direção aqui, ó? Novamente, continuando aqui a jogada. 2 no x. E agora eu tinha menos 2 no y. Então, subtraindo menos 1, vai ficar menos 3. Menos 3 aqui, minha setinha no y. Então, vou colocar para cá a setinha vermelha. Próxima jogada. 2 no x. E agora eu tinha menos 3, agora eu vou ficar com menos 4. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser bem aqui a minha setinha vermelha. Então já dá para ver aqui que nessa jogada que eu escolhi, a bolinha ia passar bem longe da montanha. Então a ideia aqui é você conseguir escolher a setinha correta para que essa trajetória aqui acerte o alvo que você escolheu. Então, vou deixar aí para você tentar fazer em casa. Você escolhe a quantidade de quadradinhos que você quer na imagem, escolhe a posição do alvo. Nesse caso eu coloquei nessa posição, nessa altura, mas você pode colocar de maneira diferente, pode inventar outro alvo. Por exemplo, sei lá, pode ser uma bolinha de papel e desenhar uma lixeira. Mas a ideia então é qual que seria a física da brincadeira? Olha só,
Como eu falei, a gente pode analisar o movimento dos objetos de direções ou de perspectivas diferentes. Então, quando eu coloco aqui uma setinha para representar a direção que eu vou arremessar essa bolinha, né, eu estou representando aqui então a direção da velocidade que a bolinha vai ter quando ela for arremessada. Então ela vai ter a velocidade da bolinha vai ter essa direção aqui e essa intensidade. Bom, se eu observar o movimento dela apenas do ponto de vista do eixo X, é onde eu vou olhar apenas para aquele componente, né, que está aqui no eixo X, que eu desenhei assim, ó, na direção do eixo X. E se eu observar o movimento desse objeto apenas do ponto de vista do eixo Y, eu vou observar então somente esse componente aqui do eixo X. Bom, o que está acontecendo aqui? Lembra que eu falei que a regrinha era manter o valor do X e diminuir 1 no Y? Né? Bom, esse diminuir 1 ele foi apenas assim, uma escolha para a gente colocar a regrinha na brincadeira. Mas numa situação real, isso aqui depende do tipo de aceleração que esse objeto está submetido, ou seja, do tipo de influência no movimento que esse objeto está submetido. Quando você lança uma bolinha para cima, o que faz ela puxar e desviar a trajetória e voltar para baixo? É a força da gravidade. Então é a força da gravidade que constantemente diminui o valor da velocidade do objeto na direção Y, ou seja, como se fosse na direção vertical. Então, se você observar o movimento do objeto apenas na vertical, você vai perceber que, por mais que você jogue ele com uma velocidade grande para cima, mas a gravidade tenta fazer o quê? Sempre diminuindo esse valor na direção Y, até que ele comece a voltar e a cair e aumentar cada vez mais essa velocidade na direção, então no sentido para cair no chão. Então, essa é a parte da brincadeira que eu pedi para você diminuir menos 1. É como se então se a gente estivesse simulando aqui no eixo Y uma aceleração gravitacional. É claro que no caso da aceleração gravitacional, né, isso é uma aceleração de aproximadamente aí 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo ele diminui, na verdade, 10 metros por segundo na velocidade do objeto. Aqui a gente colocou só 1 para a gente poder fazer a regrinha da brincadeira conforme os quadrinhos aqui. Mas a ideia é que a gravidade ela sempre tende a puxar então as coisas para baixo, com essa intensidade de mudança de movimento, ou seja, ela diminuindo 10 metros por segundo de velocidade a cada instante de tempo. Já no eixo X, por que eu pedi para manter constante? Dependendo, é claro, do tipo de objeto, a gente pode desprezar a resistência do ar e alguns fatores aí que podem influenciar no movimento dos objetos associados à atmosfera e aerodinâmica. Então esse movimento no X não tem nenhuma força, nesse caso aqui, nem empurrando e nem puxando o objeto. Então a gente está desprezando aqui a resistência do ar. Então, como não tem nada influenciando no objeto para ele ir mais para frente ou mais para trás, né, nem nada puxando nem empurrando, então o movimento no X ele é constante. Não tem força influenciando nesse movimento. Por isso que eu pedi para manter então aqui, ó, constante o valor do X. E é por isso também, por conta dessa situação de que um lado é constante e o outro você tem uma situação variável, que a gente tem aquela trajetória que forma uma curva, né? Então essa curva ela é característica desse movimento onde em uma posição você tem uma coisa variável e do outro lado você tem uma coisa constante. Então a gente diz que esse movimento aqui, ele é um movimento uniformemente variável. Por quê? Ele, de maneira uniforme, ou seja, a gente sempre está diminuindo 1, então é uniforme. Só que ele é variável, por quê? Porque a cada jogada você precisa mudar o valor do Y. Né? Uma jogada, por exemplo, aqui é 2, na próxima jogada vai ser 1, e na próxima jogada 0. Então eu estou variando o meu movimento com um valor só. Já que no eixo X você tem um movimento constante. Ou também chamado de movimento uniforme. Então, movimento uniforme aqui no X, porque você tem apenas um valor. Então, aqui no X, né, eu escolhi aqui 1, então aqui seria 1 também. Então, é por isso que a gente fez essa ideia aí da brincadeira de tentar acertar o alvo da montanha usando a ideia dos quadradinhos. Para quê? Para a gente entender essa perspectiva de analisar o movimento no eixo X e no eixo Y, ou analisar o movimento de um objeto através de direções diferentes. Nesse caso aqui, né,
usando a ideia de eixo X e eixo Y para representar um único movimento. Aqui eu fiz colorido, né, para a gente poder visualizar a ideia, mas você pode fazer a grade feita à caneta e fazer setinhas de trajetória a lápis. Caso você queira tentar de novo, né, você pode apagar, então você pode fazer a lápis. E se você conseguiu gravar a ideia aqui dos componentes dos vetores, você não precisa estar desenhando eles o tempo todo. A ideia depois é você tentar fazer isso aqui apenas desenhando a setinha do meio, observando a mesma regrinha aqui, né, do x e do y, diminui um no y e mantém o valor do x. No meu exemplo, eu coloquei, coincidiu aqui de eu colocar as setinhas e sempre no x deu o valor 2, mas você não precisa escolher necessariamente 2. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, a setinha nessa direção, coloquei nessa direção aqui, então perceba que aqui o meu valor de x vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, né? O meu componente x vai ser 4 e o y vai ser 3. Então, como é que seria a próxima jogada? Eu teria que manter esses 4 aqui no x, ó. Ele teria que vir bem aqui, ó. Então, minha próxima jogada no x seria bem longe aqui o x, ó. 4 e no y, 1, 2, 3 seria 2. Então, estaria aqui minha setinha. Então, você pode escolher outros valores para o x e para o y. Deixa eu colocar aqui mais forte no meio. Então, você que escolhe essa inclinação da primeira setinha aqui. Aí o restante você faz conforme a regra. Diminui 1 no y, mantém o valor do x.